Boa tarde. Mais um estudo aqui pelo EPT do livro Ponto Final, do Wilson Garcia. Que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesse momento de estudo, para que a gente possa, buscar um entendimento dos fatos ocorridos, entender tudo o que aconteceu envolvendo, o espiritismo, os desvios, através da pesquisa séria do Wilson Garcia, da documentação que foi disponibilizada através do livro. Então, que os nossos mentores também possam estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando. E hoje a gente está entrando na introdução. Alguém quer ler? Eu posso ler um pouquinho, vamos lá. Introdução. Minha correspondência será um dia, após mim, o mais vasto e luminoso repertório da história do espiritismo moderno. O quadro mais exato do movimento regenerador que se opera. A prova mais palpável de sua marcha irresistível, porque se verá a semente a germinar, desde o palácio do príncipe até a cabana do proletário. Eis o que me será dado ver, não pelos olhos do iluminismo, mas pelas provas escritas já em meu poder. Isso é Kardec, né? Kardec? Deve ser, né? Suponho. Eu achei incrível esse trecho aqui. É aquela preparação, né? Que ele ele começou a guardar para o futuro, né? Que ele guardava tudo, né? Tirava até cópia das correspondências que ele respondia e guardava cópia. E ele, veja bem, ele é lúcido quando ele diz após mim, né? Porque ele não ia usufruir, né, dos frutos que ele diz. E outra coisa aqui, ele diz assim, o quadro mais exato do movimento regenerador que se opera. Quando fala em regeneração, as pessoas já acham que é para amanhã, né, que está acontecendo e vai acontecer de uma forma assim muito visível, muito clara para todos. E não é assim, né? É bem Ela isso se mesmo. opera gradativamente. E já está acontecendo. Já está acontecendo há tempo, né? Há tempo, porque se você vê a história, o ontem estava muito pior do que o hoje em todos os lugares. Justamente. Né? É assim que se vê. E quando ele fala, né? Eis o que me será dado ver, não pelos olhos do iluminismo, mas pelas provas escritas já em meu poder. É incrível, né? Eu não sei se eu entendi, mas ele quis dizer que o movimento iluminista não foi suficiente para a regeneração, né? Tem mais coisa aí. Realmente, não Precisava... foi. Não foi. É um trabalho iniciado. E eu acredito que ele está falando isso também, porque olha que isso que ele coloca está na Gênese. No primeiro capítulo, quando ele vai... Eu estou até tentando achar aqui... da cabana ao proletariado, né? Agora, tem quando algum ele lugar fala aqui, tem. Então, talvez a questão do iluminismo não alcançou a todos, mas Então, o espiritismo, né? Ele está trazendo um entendimento desde a pessoa, né? Que vive numa cabana ou até mesmo um príncipe no palácio. E por coincidência, ontem ainda eu li na Revista Espírita de 59 a Kardec respondendo a um príncipe. Ele mandou, uma carta com os que que legal. Ele mandou uma carta com os questionamentos da doutrina espírita e o Kardec estava respondendo para ele. Muito legal. Bacana. Então você vê, o alcance, né, é diferente, porque vem para todos. Então, eu entendo assim, que o iluminismo foi um rompimento da ciência com a igreja, né? E
e não foi suficiente porque não houve o desenvolvimento moral, né? Não havia princípios para o desenvolvimento moral. E para chegar, né, para uma semente germinar da cabana até o palácio, tem que haver aí desenvolvimento moral, não é? E não só científico da maneira material aí que a gente viu que aconteceu, né? Não basta só o conhecimento. Não é? Porque o conhecimento e o desenvolvimento ainda é para poucos, né? Fica só no palácio, vamos dizer, É isso né? mesmo. Todo o desenvolvimento científico, todo o conhecimento que nós chegamos até hoje, ele é para poucos, né? Não, e não é só isso. Eu acho que o conhecimento não utilizado Querem falar contigo não aí no basta, telefone. né? Acho que é aquela gorda, aquela senhora que fica aí. Não basta, Rita? né? Aquela dona Rita? Não, acho que é Rita, né? Né? Quem não perguntou, manhã? Peraí. Falou, não. Eles disseram para telefonar. Vamos lá. Vou continuar lendo então. Navegar em céu de brigadeiro é o que todo comandante deseja. Mas quando se trata de enfrentar a verdade, pugnar pela liberdade ou batalhar pelos direitos humanos, o céu de brigadeiro é uma afetiva utopia. Nuvens, tormentas, todo tipo de fenômeno surge a dominar os ares e os mares, exigindo esforço, determinação e coragem para navegar e vencer. Temos uma história a ser retificada ou recontada, mas que fique bem claro, não se trata de um novo ponto de vista, uma percepção pessoal, nem de defesa de interpretação particular. A questão em pauta é trazer para o terreno do espiritismo os fatos que foram distorcidos, alterados, falseados e omitidos, intencionalmente ou por ignorância, a fim de dar-lhes o verdadeiro sentido e restabelecer a verdade. Peraí. Agora, a luz do alqueire não pode mais permanecer sobre o móvel, e ela assim está por mais de século, apesar das muitas tentativas de restabelecê-la, de impedir a escuridão, tentativas feitas por espíritos abnegados, reencarnados com o compromisso de lutar pelo bem da humanidade. Tais espíritos fizeram-se gigantes nas lutas que enfrentaram, preparando o terreno para o momento certo, em que a verdade encontraria as condições ideais de aparecer. Se tais condições estivessem colocadas no tempo deles, dúvida nenhuma haveria de que a eles estaria dada a tarefa de resgatar a história. Não tendo contado com essas condições, fizeram-se soldados do bem. Foram inspirados na defesa da verdade ao enfrentar os corvos da mentira. Depois partiram. Hoje lutam do lado invisível para que aqueles que aqui estão façam tremular a bandeira fincada no solo por Allan Kardec, retomando o caminho abandonado pela mesquinhez do homem egoísta. Estamos falando não de uma simples história, mas de uma grande história. Estamos falando da história do Espiritismo, e com ela um programa superior preparado para o homem, para seu salto na direção da conquista definitiva da sua autonomia. Os contextos de atuação dos espíritos no planeta, tendo por veículo o corpo físico, são em grande parte das vezes inóspitos e inadequados à disseminação da verdade, uma vez que esta só surge cristalina após embates duros com a mentira e a ignorância, justificando, pois, a necessidade de tempo para que os fatos possam ser devidamente apurados. A autonomia prevê, protege e compreende a diversidade, diferentes vieses do olhar espírita. A autonomia é a vigência plena, superior da liberdade, o mais digno dos promotórios a que aspira o homem, e que o Espiritismo contempla
como jamais se viu na história da humanidade. Legal esse trecho. Não com igual dimensão, Kardec aponta para esta autonomia ao longo de toda a sua obra, uma vez que o ser humano nela é o elemento fundamental da evolução. E na Revista Espírita de fevereiro de 67 faz uma afirmação que remete indiscutivelmente à autonomia essencial. O livre pensamento, na sua acepção mais ampla, significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo. Porque o que caracteriza o livre pensador é aquele que pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outras palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente. Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões, em todas as crenças. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo e inteligente em lugar de uma máquina de crer. A autonomia pressupõe liberdade que, por sua vez, pressupõe responsabilidade. Mas assim como a responsabilidade é consequência do uso da liberdade, não existe liberdade sem autonomia. Todos os grandes pensadores do ser humano, os grandes filósofos, compreendem o binômio autonomia-liberdade. Bem assim, a lógica que determina que o ser humano só conceberá a responsabilidade se contar com a possibilidade de ser livre para autodeterminar os atos e as decisões. Pois aí está a doutrina espírita, patrona moral da autonomia. Todos os sublimes atributos, todas as mais eloquentes virtudes, toda a justiça, todos os direitos, todas as leis naturais, enfim, apontam para a autonomia. Tudo que representa ou possam representar o contrário está em oposição ao espiritismo e à autonomia e se encaixa na moral heterônoma. Esta que é a síntese do autoritarismo, da prisão, do pensamento, da limitação, da liberdade e da responsabilidade como consequência da ação humana. Algum comentário? Tranquilo. Eu achei esse parágrafo aí fantástico. Eu acho que ele resume bem, né, tudo que a gente tem visto aí. Eu já tinha lido essa parte, eu achei ele assim muito... Eu grifei ele todo aqui. Não consegui parar. A gente marca ele todinho. Muito ali. bom. Esse artigo, depois quem puder, né, ir lá na Revista Espírita, ele é um artigo maravilhoso. Ah, boa dica. Não. Esse de cima aqui, né, Ju, que começa com o livre pensamento? Isso, que ele é de fevereiro de 67. Eu, salvo engano, acho que ele chama Liberdade de Pensamento, Liberdade de Consciência, uma coisa assim, o artigo. Deixa eu ver aqui que eu pego certinho o nome, e aí depois quem quiser... o nome do artigo chama Livre Pensamento e Livre Consciência, em fevereiro, aqui no meu, está na página 41. É um artigo que vale a pena a gente ler, porque ele é fantástico. Vamos publicar depois lá no grupo do Facebook. A título de curiosidade, eu acho que foi até desse artigo que o Paulo tirou o nome do programa, Livre Pensamento. Ah, é? Ah, legal. Porque... Eu acho que eu já ouvi ele falando em alguma live, salvo engano, sobre isso. Porque é engraçado que no começo desse artigo ele vai falar assim, mas não crer em nada é libertar-se de todo freio, mesmo do temor de Deus e ao futuro. Para os segundos é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. É muito bom esse artigo.
Realmente, se a gente for parar para pensar, o conceito naquela época, até hoje, né, é um conceito muito forte, né, de você se libertar, inclusive, dos governos e da religião. Quer dizer, imagina naquela época até hoje em dia, como é que você vai se libertar da religião? Completamente. Isso é forte para dedéu, é uma pancada na sociedade. Ou seja, não há liberdade se houver essa religião heterônoma que está aí fora. Não há liberdade se os governos continuarem sendo esses que estão por aí. Sobrou o quê? Minha mãe, né? Graças a Deus que amanhã é o dia dela. Sobrou só minha mãe, que me deixa ser livre. Então, mais acabou para todo mundo. Pô. Mas a gente pode ser livre num governo autoritário? A gente pode ser livre em qualquer lugar. A gente pode ser autônomo, para usar a palavra? A gente pode ser livre em qualquer situação, amiga, porque depende só de cada ser. Mas, eu tô falando assim, você vive num mundo onde até hoje não se preza a autonomia e a liberdade. Isso não é hoje, é sempre. E melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. É isso, entendeu? Que eu quis dizer. E às vezes, porque a autonomia é um conceito tão difícil de entender primeiro, né? Porque sim, nós nunca vivemos sob esse conceito de autonomia, em lugar nenhum. Nem na família, nem no governo, nem na igreja. Então, muitas coisas a gente acha que está sendo autônomo e não está. Tem isso também. Não é verdade? Não, tem coisas que você não... Isso tem que mudar a nossa mentalidade mesmo, que está quadradinha, né, dentro dos conceitos. Mas é isso mesmo, mas é isso que eu estou te falando. Economia. Quando eu citei governo e religião, é porque desde os primórdios, vai lá para uma tribo, governo e religião. A religião mandava no governo, né? Lá numa tribo, no meio da África. Sim, você tem um governo e você tem uma religião. Ó, eu vou definir se a gente fica aqui ou vai mudar para aquele outro campo lá. Assim que funcionava, entendeu? E, não, nós temos que fazer tal coisa amanhã porque, tá vendo? O Deus da chuva tá dizendo pra gente fazer isso. E tinha alguém que representava. Então, mesmo nos primórdios, o homem sempre foi pela heteronomia. Então, sim, realmente, a gente está reaprendendo a ser autônomo. Porque às vezes você acha que está sendo e não está sendo. Porque as suas escolhas foram pré-definidas quando você era uma criança. É difícil. Isso. E você parar, opa, peraí que é muito complicado. A gente tem que ter essa consciência, não para se penalizar, mas para saber, ó, cuidado, vigiar e orar. E presta atenção para você dar um passinho de cada vez. Senão, você congela naquele conceito e vai em frente. Porque a autonomia, outro dia eu estava estudando, não me lembro o livro, porque o que a gente abre de livro, né? E tinha uma frase lá muito legal, que você pode ser autônomo em qualquer situação, até de escravidão. Então, justamente, você pode ser um escravo autônomo. Então, não, independe do regime político, independe da onde você... Independe de nada para você ser autônomo. Justamente. Não, Mandela, né? Mandela, aquelas obras de Mandela, se você ler um pouco, você vai ver, ele fala o tempo inteiro sobre essa questão. Ele foi autônomo. Da liberdade. E ele escreveu aquelas obras dentro da cadeia, sem perspectiva de sair da cadeia. As pessoas, não, ele foi para passar um tempo. Não, ele ia ficar para lá o resto da vida. Ele nunca mais ia sair da cadeia. A vida dele era aquela vida, o resto da vida. Até que surgiu um momento na história que libertou Mandela. Mas ele era, né, quer dizer, ele era um cara livre. Tanto que ele era um livre pensador. Que ele trouxe as ideias, inclusive de irmandade, de compaixão, de compreensão do próximo. Entendeu? Quer dizer, você percebe que ele compreendia até o carrasco dele. O carrasco mesmo, do dia a dia, né? O cara que cuidava dele lá se transformou, porque vendo o cara tratar ele daquela maneira, ele mudou. Ele compreendeu. Então, depende de...
A verdade assim, é que nós somos livres pelo que nós temos dentro de nós, não pelo que os outros definem. O problema Mesmo é que estando num regime autoritário. o problema é que nos doutrinaram, Isso. aculturaram a gente a fazer esse tipo de coisa. E continuam em todas as áreas. Hoje, a gente está entendendo um pouquinho só, um pouquinho mais. Eu lembro que quando nós começamos a estudar o autonomia presencialmente, antes da pandemia, nós estávamos lá no comecinho, falando do ato do dever, falando da autonomia mesmo, porque, sabe, a gente entendia, muitos entendiam, que a autonomia é fazer o que quer. É isso mesmo. Entendeu? Fazer o que quer no sentido de libertinagem, desobediência às leis. É. Isso. Um dia uma pessoa lá no grupo falou assim: então o espiritismo é de esquerda? Porque ia para esse caminho, entendeu? Quando a gente fala Pode fazer de o que autonomia, quiser. nem a gente entendia direito, nem a gente. Na educação, né, Janete? A gente falou muito em autonomia e faz bastante tempo. Faz muito tempo que se fala em formar um aluno autônomo. Autônomo, o discurso é esse. Que vira preparado para todas as situações da vida, mas só que quando ele entra na sala de aula, se ele não fechar a boca, ele não fica, não permanece. Então, o discurso é mas a prática a gente faz sem perceber. E, às vezes, a gente falava da autonomia da criança, autonomia do jovem, outros falavam assim, não, então é bagunça. É bagunça. A criança pode fazer o que quer, o jovem pode fazer o que quer. Hoje a gente entende que não é isso. Justamente. Não é isso a autonomia. A autonomia é o desenvolvimento de cada... É o que ele usa do que ele tem. O ato do dever, para mim, é a melhor definição que a gente tem. É a questão do ato do dever. Eu acho que é o melhor ponto. Se a pessoa entender isso, ela vai compreender o que é isso. Né? Mas ato do dever, quando a gente começou a ler isso, parecia uma coisa, dever reporta uma coisa obrigatória. Sim, pois é, mas eu estou falando você dominar o conceito do ato do dever. Isso, ato do dever, quando eu falo, a gente está falando lá do espiritualismo racional. Aquilo ali resume da melhor maneira possível várias coisas que você tem que ter para você ser autônomo. Exercer o ato do dever. Você tem que exercer o ato do dever. Né? Então, isso daí passa muito pela nossa dicotomia, né? E pela nossa evolução, né? Da gente poder, como se diz, da gente ter que ter conhecimento para evoluir moralmente. Então, nem todos em tudo têm conhecimento. Então, onde eu não tenho conhecimento, fica mais, talvez, difícil a gente evoluir moralmente naquele aspecto. Então, eu acho que tem a ver. E isso, obviamente, não vai se resolver em pouco tempo. Né? Isso daí acho que está ligado mais ao próximo mundo do que a esse mundo aqui nosso, de provas e expiações. Está ligado a essa mudança para um mundo de regeneração que a gente começou, mas que está distante ainda, né? Para a gente ser só regeneração. Eu penso que nós começamos agora a entender isso. Até agora, a gente foi sempre condicionado às coisas que a gente fazia. Mas o espiritismo, né, nasceu há 150 anos, então é pouco tempo. É nada. Não é o quê? Uma encarnação nossa. Quando a última encarnação, provavelmente não existia o espiritismo quando eu vivi lá. Mas você percebe que já se falava em autonomia antes do espiritismo. Também. Não, já se falava desde Sócrates, né? Antes de Jesus, já se falava disso. Pitágoras falava. Então, ou seja, mas aí é o que eu estou te falando, não é só meramente uma questão de distribuição de conhecimento, senão a internet tinha resolvido isso. É uma questão de
aquisição de conhecimento, das pessoas conseguirem adquirir esse conhecimento e poderem usar o conhecimento. Mas é legal, né? É legal ver logo a introdução da obra lá, o Wilson Garcia colocando o resultado, né? Um belo início desse. Vamos seguir? Lendo um pouco mais? E tudo aqui é um exercício, né? Olha o que ele fala aqui. Autonomia pressupõe liberdade. Isso. Para você ser um indivíduo autônomo, você tem que ser livre. Que, por sua vez, pressupõe a responsabilidade. Mas, assim como a responsabilidade é consequência do uso da liberdade, não existe liberdade sem autonomia. É um exercício de conquista. É um exercício de conquista. Muito bem lembrado. Isso aí não exercício é dado de por conquista. ninguém. Essa é a dificuldade das pessoas. Ninguém vai te dar E liberdade. também a liberdade... Você vai adquirir A liberdade. liberdade... Isso, a liberdade como conquista é você agir pelas faculdades da sua alma. Então, né, não existe nada externo. Ninguém pode te dar... Uma condição física, ou alguém te determinando como você deve fazer. E Isso. sim, é um processo de experiência interno. Aí sim, você é um indivíduo livre, autônomo, né, que exerce as suas faculdades enquanto alma. Então, é um exercício, eu entendo, né, que é um exercício Eu também entendo assim. e experiência. E ele ainda coloca assim, ó, o ser humano só conceberá a responsabilidade se contar com a possibilidade de ser livre para se autodeterminar os atos e as suas decisões. Justamente. Então, eu escolho fazer ou não fazer. Eu tomo a vivencio as decisão. circunstâncias, Eu escolho, justamente. uso as minhas faculdades e eu escolho. Faço, não faço. Se eu fizer, qual é a consequência? Qual é a minha responsabilidade perante o meu ato? Então, Tá eu certo. entendo que é um exercício. Não é só a razão, é a razão, a vontade e a imaginação. É exercer as faculdades da alma para você poder ser livre por você mesmo e não porque alguém te disse como fazer aquilo. Faça isso que você será livre. Então não será livre. E não só os outros, porque às vezes nós vivenciamos as circunstâncias da vida e quando a gente menos se apercebe, a gente mesmo se prende à circunstância. Mas é isso mesmo. Eu fico presa nas circunstâncias, na minha mente, no meu pensamento, eu fico vivenciando aquela cena, aquela situação, às vezes algo que já aconteceu lá atrás. Mas é isso mesmo. Mas eu tô livre? Não, tô preso. Não, você se prende, a gente se prende. Vezes... A gente se congela, a gente se coloca e a gente permanece naquela situação. Quando a gente começa, e a gente já tem o suficiente às vezes de conhecimento, de razão, mas não percebeu tudo. Já tem inteligência, né, como a gente tem falado, mas não tem razão ainda. Sim. Não compreendeu o ato do dever pleno, não tem a razão, não compreende a lei divina completamente para a gente poder dar aquele passo da vontade de escolher a liberdade e adquirir. Porque é verdade, liberdade nunca é dado, né? É só a gente lembrar que tudo a gente adquire, né? A gente adquire tudo isso, conhecimento, livre-arbítrio, a gente adquire. Tudo isso é adquirido, até consciência é adquirido no início. Entendeu? Então tudo é uma aquisição de cada um de nós. Aí você alcança a liberdade. Então nós não somos livres porque somos somente presos pelos outros. Nós somos livres porque nós nos prendemos, muito mais até do que os outros nos prendem. A gente se limita, a gente se bloqueia, a gente se enclausura dentro das prisões que a gente constrói para a gente mesmo. Tá? Vamos lá um pouquinho mais? Isso, bora. Foi em julho de 1858, no 6º número da Revista Espírita, cuja publicação havia sido iniciada em janeiro daquele ano, que Kardec começou a publicar algumas das inúmeras cartas que recebia, cartas que se acumulariam em grandes quantidades, ultrapassando alguns milhares, quando de sua desencarnação no ano de 1869. Sua declaração, considerando essa correspondência, luminoso repertório da história do Espiritismo, adquire tons mais fortes na atualidade, tendo em vista aquilo que não previu e, por certo, não esperou fosse ocorrer: as alianças espúrias
feitas após sua passagem ao mundo dos espíritos. Alianças que determinaram fosse a doutrina espírita confundida com ideias e crenças que não lhe são afeitas, mas certamente contrárias. Tudo isso tornando por largo tempo turvas as águas antes cristalinas. Inúmeros são os fatos que as cartas hoje, quando parte delas vem a público. Aqui tem uma nota, né? As cartas são, à medida que as cartas de Kardec são traduzidas e arquivadas digitalmente, ficam disponíveis para os pesquisadores estudiosos. Dessa forma, as que estão nesse livro serão seguidas de outras ainda em preparo, que poderão confirmar e ampliar os estudos e análises feitas. Esse é aquele projeto lá da Universidade de Juiz de Fora, né? Que ele está narrando aqui, né? O projeto Carta de Kardec. Carta de Kardec, justamente. O nome do projeto é esse. Se não são todos esclarecidos definitivamente, oferecem suas melhores condições de compreensão para, com isso, poderem ser afastados do conteúdo doutrinário aqueles apêndices que o ensobrecem. Entre tais fatos podem ser relacionados, primeiro, a pretendida aliança do Espiritismo com as ideias de Rustang no seu livro Os Quatro Evangelhos, né, que será em breve dado pela Dona Miriam, né? Dona Miriam está preparando um estudo para gente dos Quatro Evangelhos. ainda vou postar lá no grupo. Me aguardem que eu vou postar. Ela como próximo grupo da Dona Miriam, Os Quatro Evangelhos de Rustang. Vamos ver quantos vou se inscrever. Olha que eu vou botar lá, hein? e vou curtir. O dura se tivesse várias inscrições. É isso que eu vou, mas olha o que eu tô falando. Então vai ter umas 40 inscrições lá. Eu juro que eu não vou rir. Eu vou manter a seriedade. Só vou ficar olhando de banda assim, né? Mas faz parte. Os desvios ocorridos na administração da obra geral deixada por Kardec após sua desencarnação em 1869, né? As obras adulteradas, né? As obras adulteradas e a própria revista espírita, né? Foi completamente deturpada. A intromissão de outras doutrinas, tais como a teosofia, por meio da revista espírita. As seguintes mudanças ocorridas na sociedade fundada com a finalidade de cuidar do legado do codificador, desvirtuando seus objetivos e colocando-a a serviço de interesses materiais particulares. Né? É a parte da organização espírita, né, que ele propunha. A submissão econômica da sociedade àqueles que se determinaram incluir a obra de Rustang na de Kardec, sobre o equívoco de serem ambos missionários responsáveis pela implantação do Espiritismo na Terra. 6. As alterações realizadas no livro A Gênese, o derradeiro de Allan Kardec, após a partida deste, desnaturando a obra. Na época não tinha o céu e o inferno, né? Só lembrando, né? 7. O desenvolvimento do Espiritismo no Brasil, em que a história da relação Kardec-Rustang se repete, prosseguindo até a atualidade. Não é o derradeiro, amigo? O quê? Não é o derradeiro de Allan Kardec? Tá. Onde é que você está? 7. Pode seguir. O desenvolvimento do Espiritismo no Brasil, em que a história da relação Kardec-Rustang se repete, prosseguindo até a atualidade e dando causa à cultura híbrida, que prepondera no movimento espírita nacional. Quer dizer, esse é um item, né? Dentre vários. Tudo bem, para a gente é um item impactante, né? Foi muito impactante para muitos de nós. Ainda é para muitos. 8. Os equívocos das interpretações do contexto intelectual e científico vivido por Allan Kardec. Contexto que permitiu o sucesso da doutrina, ora devidamente esclarecido. É um item 4 aqui. Ele cita o Paulo Figueiredo em 2019. Esse aqui eu não entendi direito. Os equívocos das interpretações. Aqui ele está falando das questões dogmáticas, tudo isso. É isso? O que vocês entendem nesse 8?
os equívocos das interpretações do contexto intelectual. Eu acho que é isso, né? É você subverter tudo que foi subvertido nas obras, né? Que foi tirado. Contexto que permitiu o sucesso da doutrina, ora devidamente esclarecido. Eu acho que, não sei, né? Quando ele fala, né? Os equívocos das interpretações do contexto intelectual e científico vivido por Kardec. Ah, sim, que Kardec trouxe e depois foram apagados, Eu foram entenderia alterados. como todo... Não, eu entendo como um contexto que nasceu o Espiritismo, né? Porque sim. muitas vezes aqui, para nós brasileiros, e isso erroneamente entende-se como o Espiritismo é uma religião. Perfeito. Então, o próprio contexto, né, intelectual, científico que Kardec viveu, e essa base que o Figueiredo traz, né, da questão do espiritualismo racional, todo o entendimento Mesmer, tudo isso. Das reações espiritualistas que o próprio Kardec coloca na revista, mas que é o que a gente fala, né? Muitas vezes a gente não se apropria do conteúdo da revista e também, né, todo esse contexto do surgimento do espiritismo. Perfeito, perfeito. E o Paulo concordo também, contigo. quando ele cita, né, a obra do Figueiredo, ele vai trazer... quando ele fala que vivido por Allan Kardec, o contexto da doutrina espírita, também lá no livro do Paulo Autonomia, a gente vê lá a questão do fundamento do primeiro centro de estudo, né, espírita aqui no Brasil, que era dirigido lá pelo Torteroli, que até o Conde mencionou o nome dos três aqui na semana passada. Ele ainda falou pra gente, não são 2, são 3, né? É isso mesmo. Eu anotei isso mesmo. Aqui em algum lugar. Botaram o Torteroli, mas tinha outros dois. Na página 27, o Angeli Torteroli, Antônio Pinheiro Guedes, e ele falou acho que é Pinheiro Machado, o nome Pinheiro dele. Machado, isso mesmo. Gente, tá? Então, o contexto, né? Esse item 8... surgiu o espiritismo aqui para nós. Esse desvio ocorreu depois, pela FEB, que é o que a gente vai ver. Porque quando você apaga esse contexto histórico, na verdade, foi o que fizeram, né? Abandonaram, largaram, esqueceram, apagaram. Fica difícil você avaliar as palavras daquela época, sem esse contexto daí. Então isso também foi culpado, você tem razão. Esse item 8 está ligado com essa questão contextual, que aliás nós temos estudado muito aqui, né? No EPT, e todo mundo tem estudado, né? Então vamos lá. Porque pela autonomia a gente pode ver os dois entendimentos, né? Tanto da questão do movimento espiritualista, né? E pela autonomia a gente pode entender a história de como surgiu o espiritismo no Brasil, porque aqui ele também está falando, né, desse hibridismo religioso e da questão, né, no item 5, a submissão econômica da sociedade, aqueles que se determinaram a incluir a obra de Rousang na de Kardec sobre o equívoco de serem ambos missionários responsáveis pela implantação do espiritismo na Terra. Isso ocorreu tanto lá como aqui. Como aqui. Ocorreu igual aqui, né? Em paralelo. É aquela questão do livro do Chico que a gente vai verificar bem mais para frente, né? A questão da denúncia do Júlio Abreu, que a gente vai ver mais para frente. Tá. E o último item 9 finalmente, a transferência do acervo de Canuto de Abreu em segurança para o Centro de Documentação e Obras Raras, o CEDOR-FEAL, né? Onde o que pôde ser recuperado das cartas de Kardec recebe tratamento e prepara o estudo dos novos tempos. Estamos diante de um momento histórico na trajetória do Espiritismo. Dispensa-se, porém, todo tipo de ufanismo para com esse momento e sua relação com o Brasil e a obra imorredoura de Kardec. Crê-se que, mais uma vez, os tempos são chegados, sem terem sido planejados à perfeição para acontecerem apenas agora. Os movimentos que ocorreram ao longo deste mais de século e meio após a partida de Kardec, com tentativas de abafar a filosofia espírita,
para confundir os seres humanos, junto à luta dos que compreenderam a importância dessa obra e deram seus melhores dias para defenderem-na, tudo isso resultou a que se chegasse a este momento histórico de reposição das coisas nos seus devidos lugares. Muitos, é indiscutível, gostariam de ter vivido para poder participar desses novos tempos. Pensadores, estudiosos, pesquisadores, líderes, dirigentes ou até mesmo frequentadores simples. Mas, conscientes de casas espíritas, teriam ficado orgulhosos de poderem desfrutar do momento atual no que respeita aos documentos que possibilitam reverter a trajetória percorrida pela doutrina, rompendo com os limites impostos de fora para dentro. O que não diriam homens como Herculano Pires, Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Humberto Mariotti, Cosme Marino, Amália Domingues Soler, José Maria Fernandes Colavida, para não citar muitos mais diante do manancial de documentos novos e raros? De que maneira teria reagido o pesquisador Eduardo Carvalho Monteiro ao colocar os olhos nesse material extraordinário, ele que quase os teve ao alcance das mãos antes da passagem? Vivemos um momento propício para tudo isso, mas não apenas em função da abertura dos referidos documentos, o que já seria extraordinário. Os tempos são também do despertar de estudos e pesquisas no campo acadêmico e fora dele. Umas mais profundas, outras menos, com maior rigor metodológico aqui e menor ali, mas todas em busca da consciência interpretativa sobre bases racionais e lógicas, como agir e olhar para o modelo kardeciano, além de guardarem a autonomia e o livre pensamento. Rapaz, esse cara escreve cada parágrafo que tem que tomar fôlego, hein? Te contar. Pelo amor de Deus, são uma página o parágrafo dele. São peças... Fala. Satiro, eu particularmente gostei muito desse livro. Muito mesmo. Foi o que eu consegui ler de todo, assim, sabe? De um fôlego só? Um restinho aqui para mim terminar. De um fôlego só? Pelo amor de Deus. É muito bom, é muito bom. Como eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, aí eu não consegui chegar realmente ao final dele, não. Sabe? Mas eu estou querendo parar para ler só ele mesmo agora. Porque Vamos lá. Ele é muito bom. Outro parágrafo. Queria ler o corpo fluídico. Aliás, fica a sugestão. Podemos ler mais adiante. Nós estamos com um projeto meio doido aí, né, Juliana? Mais adiante vai ter novidade aí. Então, são peças que se juntam para formar o contexto propício, a fim de que os caminhos do Espiritismo, em lugar de separar e seguir direções opostas, convirjam para o mesmo ponto, a mesma filosofia e os mesmos objetivos. São aportes que vêm justificar o justo conceito de doutrina progressista que para o Espiritismo Kardec adotou, na busca de impedir a perda da atualidade e a queda na paralisia das crenças irracionais, fanáticas ou dogmáticas. As cartas de Kardec permitem, de um lado, resolver inúmeros conflitos que permaneceram obscuros durante muito tempo. De outro lado, são uma janela à reafirmação do homem extraordinário que foi, humano, equilibrado, bom, generoso e por tudo isso muito firme, seguro e íntegro. Possuía uma clareza extraordinária de suas responsabilidades, bem assim da doutrina que tinha nas mãos, do poder dela, da capacidade que ela possuía, ainda hoje inequívoca, de atrair mentes e corações, capitalizando esperanças e consolos, demandas do seu tempo, dos tempos anteriores e dos tempos futuros. Mas nem por isso deixou de advertir sobre os perigos que rondavam o aprisco, como nessa carta de 1º de janeiro de 1866, endereçada a Madame A. Robert, quando orienta: como vê, eu deploro ver que entre os espíritas existem aqueles que compreendam tão pouco o objetivo e a importância da doutrina.
e que entre eles há aqueles que são mais espíritas de nome que pelos fatos. Se nós não nos espantamos de ver pessoas que repelem nossa ideia, nós não devemos nos espantar de entre elas encontrar aquelas que o aceitam em aparência do que por convicção, pela esperança de encontrar nele um alicerce, pois é necessário ter em conta também as surdas manobras de uma classe de nossos adversários, que no meio de deserções verdadeiras ou simuladas, esperam jogar a confusão entre as fileiras de adeptos. É útil, sem dúvida, demonstrar os verdadeiros princípios da doutrina, mas é isso que eu tenho sempre feito, e é o que faço sem cessar. O que não é menos é de colocar as ovelhas em guarda contra os lobos que se introduzem no aprisco. Se entre eles existem os desvios de boa fé, um arrebatamento pela fraqueza, um defeito de concepção, há muitos bem o creio, têm os calculistas, os decididos, um plano combinado de longa data e conduzido por mãos ocultas, contra os quais a argumentação é impotente. Pô, bela carta essa, hein? Realmente. Vou publicar lá no grupo um comentário com ela. Porque, imagina, parece o dia de hoje, né? Inclusive, exatamente. E aí a gente vê a lucidez de Kardec de saber exatamente o objetivo. Estava acontecendo. E a gente vê naquelas mensagens que a gente já comentou no estudo lá da Gênese, naquela mensagem A Guerra Surda, que tem lá na Revista Espírita, deixa eu ver o ano, de dezembro na Revista Espírita de dezembro de 63, né, os espíritos já vêm avisando Kardec sobre essas questões, né, que ele está trazendo aqui. E, lógico, ele deveria estar vivenciando, né? Então, quando a gente vê lá na mensagem na Revista Espírita, ele vai... É que eu não estou conseguindo abrir. Eu tento arrastar a janela e esse trem abre. A primeira mensagem é do Lázaro. Não, desculpa, do Erasto. Né? Que a gente já estudou ela. Que é Erasto, discípulo de São Paulo. A outra, que é os conflitos, é de Erasto. E aí tem mais a outra mensagem, que é a terceira, que é o dever, que é essa que é a de Lázaro. Mas as duas primeiras vai falar exatamente sobre isso que Kardec tá falando, né? Olha, quando ele fala assim, insinuam sob falsas máscaras os falsos irmãos. São os hipócritas perigosos, aos quais, à primeira vista, se é tentado a conceder toda a confiança. Olha só, né? É verdade. E continua valendo, né? Temos que tomar cuidado com quem a gente verifica, né? Lê, estuda, porque eles continuam tentando fazer esse tipo de coisa. Porque tem pessoas que você, né, sempre fala muito isso. A pessoa tem uma rigidez e a pessoa não quer mudar. A pessoa quer acreditar naquilo, né? E não adianta você debater. Não, mas eu acho assim, quando você está equivocado, falta conhecimento, é uma coisa. Mas quando você sabe o que você está vendo, mas você não aceita, é outra coisa. Eu acho o segundo caso pior. Ou seja, você entende, só que você entende que você tem algo a perder se a coisa mudar. Então você luta pelos seus interesses, sabendo o que é o interesse da maioria. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu não perceber que eu estou lidando com ideias que não favorecem, só favorecem a mim. Mas eu não estou percebendo. Então é um equívoco normal. Agora, depende do lado que você está, né? Porque tem muita gente que está querendo, né? Como a gente questiona. E o detalhe é o seguinte: isso aí não acontece só no Espiritismo. Isso já é um acontecimento em todas as religiões que existem, entendeu?
você vai encontrar exatamente a mesma situação. Eu acredito. Toda religião você tem pessoas que estão equivocadas, que são levadas e se deixam equivocar, e você tem pessoas que escolhem aderir ao erro por interesses, entendeu? Isso nas religiões. Então isso é uma prática do ser humano ao longo dos séculos e não ao longo. Então, e olha o finalzinho que Kardec fala: tem os calculistas, os decididos, um plano combinado de longa data e conduzido por mãos ocultas, contra os quais a argumentação é impotente. Então, né? E aí entra naquela questão, ele sabe mais, que é aquela mensagem, principalmente na Guerra Surda, onde ele fala, né? Mãos amigas agirão nas sombras. E te, né, acertarão em pleno peito pelas flechas da calúnia, né? Muito bom. Depois você pega Ele quando ainda deixa uma mensagem para... Essas cartas devem ser relembradas e devem ser. Essa mensagem é muito atual, né? A gente tem que estar consciente e relê-las para a gente poder estar atento, né? Estar atento para todos os lados aí. Aí ele diz aqui sobre essa carta que a gente leu, né? Ele publica a carta aqui no livro. A data dessa carta merece atenção. O ano de 1866 foi fatídico para a filosofia espírita, no que respeita à sua inteireza, ao seu conteúdo e especialmente aos seus princípios, pois seria profundamente atacada alguns meses depois, numa façanha ousada e sem precedentes na história do espiritismo. Um plano de longa data e conduzido por mãos ocultas, né? Muitas das cartas que já podem ser acessadas, ao lado de estudos pertinentes, são suficientes para que se compreenda de uma vez por todas que a doutrina, sendo progressista, defensora do livre pensar e promotora da autonomia do ser humano, por isso mesmo não comporta os conteúdos antigos e sua velha ortodoxia. Conteúdos que ela mesma supera com sua capacidade de interpretação. Assim ocorre com a obra de Rustang, que não passa de remendo velho em veste nova, cuja tentativa de fusão com Kardec é, de imediato, tentativa de introduzir e manter o que foi definitivamente superado. Um minutinho só. Como se verá a seguir, as correspondências mantidas por Kardec com Rustang, Collignon e Sabot, três entre os distintos representantes da progressista região de Bordeaux, na França, deixam claro as relações e as ideias por eles trocadas, no que respeita tanto a convergência quanto a divergência de opiniões, mostrando ainda quanto eram firmes ou não os laços entre eles. Diante dessa realidade, não há mais como argumentar a favor de Rustang e a suposta pertinência de sua doutrina para com o espiritismo. Para essa opinião, Kardec e Collignon convergiam, apesar mesmo de Collignon ter sido a intermediária mediúnica de Rustang, pois que não aceitava a obra Os Quatro Evangelhos. Há uma carta escrita a ela por Kardec que mostra essa afirmação. Collignon, duas cartas inéditas. Sabot, que mais tarde seria por um período breve secretário de Kardec em Paris, entra nesse cenário como personagem importante nas correspondências trocadas por Kardec, tendo fornecido a ele várias mensagens mediúnicas recebidas em seu grupo familiar de Bordeaux, publicadas na Revista Espírita e presentes em livros do codificador. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O mesmo grupo de Bordeaux que Rustang pertencia recebeu cartas avisando ele? É isso? Hein? É isso que ele diz aqui? Ou seja, porque Rustang era de Bordeaux, não era? Rustang, de um grupo de lá. Eu acredito que ele está falando aqui do grupo do senhor Sabot, né? Que é um outro grupo também de Bordeaux.
Então, na verdade, é que isso vai ficar mais claro mais para frente. Quando Kardec recebeu, acho que a comunicação de Rustang, a comunicação que eu digo, né, uma carta, Sim, ele indicou que ele participasse do grupo do senhor Sabó, que já era Sabó, que já era um grupo, né, e um grupo que se reunia. Eu sim. acredito que ele está fazendo menção a isso, né? Não sei Então se. pode ser um outro grupo aí, né? Desse grupo do seu Não, eu Sabó. acredito que seja o Como é? grupo dele, Perfeito. do senhor Sabó. Que recebeu essas cartas que ele entregou a Kardec foram publicadas. Perfeito. Sim, Super porque bem. o senhor Sabó era de Bordeaux e eles sempre se comunicavam. E aí depois vai se desenrolar melhor toda essa história, porque daí depois o Mustang ele não fica, né, no grupo do senhor Sabó. Então tá bom. Mas vai desenrolar mais pra frente. Tá. Quando em Paris, a Sociedade Anônima para a Continuidade das Obras de Allan Kardec se extinguiu totalmente, envolvida em dívidas e com profundos desvios doutrinários. É da Simone Privato, né? Essa aí. A obra de Rustang também desapareceu. Obra esta que havia sido revivida depois de um período de 14 anos de ostracismo, sob a complacência de Lemarie e o uso indevido da revista espírita. Rustang, entretanto, reapareceu no Brasil, em paralelo ao crescimento dos adeptos do espiritismo, pelos anos de 1870. Os poucos crentes rustanguistas reivindicaram um lugar para seu líder ao lado de Kardec, seguindo o exemplo do que ocorreu em França. Seus principais núcleos foram a Sociedade Espírita Fraternidade e o Grupo Saião, ambos no Rio de Janeiro. Quando alguns de seus adeptos, sempre poucos e não aceitos pelos espíritas, se transferiram para a FEB, sob a liderança de Bezerra de Menezes, as teses rustanguistas e os próprios adeptos foram encampados, encontrando assim um campo fértil para a disseminação da ideologia constituída de suas ideias e crenças. Interessante. Antes de chegar à FEB, os rustanguistas se reuniam naqueles dois pequenos grupos, ambos desaparecidos por volta de 1880. O Grupo Saião ficou conhecido por conta de um livro escrito por seu líder, Antônio Luiz Saião, publicado às suas expensas, em 1893, cujo título é Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes. Esse é aquele livro que a gente conseguiu um PDF recentemente, né? Que estava sumido, né? Acho que esse é aquele livro, não é? Vocês lembram? Eu acho que é isso mesmo. Juliana, oi. Oi, Ju. Esse livro que ele cita aqui, que ele fala que o Grupo Saião ficou conhecido por conta de um livro escrito por seu líder, Antônio Luiz Saião, publicado às expensas em 1893, cujo título é Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes. Esse livro é aquele PDF que a gente recebeu, né? Que estava sumido e que alguém botou em PDF, não é? Perfeito. Então a gente tem O Rodrigo que disponibilizou para o gente. Rodrigo que disponibilizou. Então a gente tem essa obra, tá? Essa obra é coisa rara, só para vocês saberem, tá? Ela foi sumida do mercado, escondida de todo mundo, comprada e escondida de todo mundo. Diz que é uma leitura bastante instrutiva essa obra. Né? Vocês vão ver Só lá que não. sessões mediúnicas bastante ilustrativas. Eu acho que ele traz aqui alguns Trechos, né? Da Mas obra. quando a gente lê né, essa obra realmente, né, e lê lá, né, Kardec explicando no Livro dos Médiuns o processo de obsessão, fascinação, o método, a gente vê que isso está totalmente o oposto, né, da Justamente. forma como o Espiritismo Justamente. Entendeu? estuda, né, faz as sessões mediúnicas, não existem rituais, né, como a gente vê lá, crucifixo, entre outras coisas que a gente vai ver, não vou adiantar a leitura do livro, né?
Quem quiser, a gente tem essa obra. Solicita que a gente cede essa obra. Em que o autor narra a gênese e as atividades mediúnicas do grupo. Livro do qual se pôde extrair a essência das pretensões dos tanguistas. Além do seu profundo envolvimento com os mesmos espíritos que ditaram a Rustang os 4 evangelhos. Todos pseudo-espíritos superiores. Muitas das mensagens atribuídas ali a Kardec têm origem naqueles 2 grupos. A fraternidade era pequeno e nasceu reunindo todos os crentes de Rustang, mas logo se dividiu, dando origem ao grupo Saião. A narrativa oficial que busca dar conta da história do espiritismo no Brasil tem como pano de fundo, primeiro, Rustang e o anjo Ismael, cuja ascendência sobre o grupo de rustanguistas sempre foi presente. Segundo, a ideia de que a FEB e sua revista Reformador são consequência de uma ação sublime feita pelos espíritos superiores. Terceiro, e o fato de que está inclusa nessa outorga a responsabilidade da FEB pela condução do movimento espírita no Brasil. Essa narrativa, feita de forma a conquistar o afeto dos espíritas brasileiros ante uma propalada chancela espiritual, à maneira da tradição católica, tornou-se o discurso principal do domínio da FEB e consequente implantação de uma cultura híbrida, formada pela filosofia espírita e crenças rustanguistas, com predominância na atualidade no movimento espírita brasileiro. Agora eu entendi de onde vem esse lado católico da Juliana. Pelo amor de Deus, Juliana, larga isso, que isso não te pertence. Entendeu? Larga isso, Ju, não te pertence isso. Que bom que você já está no caminho do bem conosco. Siga conosco que nós levaremos você, né, Mari? Eu fico daqui, a Mari de lá, a gente cruzando, a gente consegue tirar ela desse ambiente. Se for pro mau caminho, né, que você quer me... Tiro. Como é que é o nome do livro que você falou? O livro é o anterior, só eu tenho ele aqui, depois você pede que eu te passo, é o... Trabalhos Espíritas de um Pequeno Grupo de Crentes Humildes. Esse livro... A gente não conseguiu achar. Mim, por favor. Hein? Eu te passo, me cobra depois que eu tenho ele aqui. Aí, esse grupo, o Rodrigo achou pra gente. Esse é um livro que eu já estava atrás há um tempo, o Conde já tinha falado que é muito difícil de você achar, você não acha... Ele diz que a FEB caçou esse livro em todos os lugares. Todas as edições que ela achou, ela comprou, rasgou, jogou fora. Sumiu. E eles não cedem a edição deles. E aí agora apareceu uma edição em PDF. Que beleza, né? Tem sempre uma boa alma que faz o trabalho pra gente. Mas você acha que vale a pena esse livro? Como? Você acha que Desculpa. Não tá dando pra te ouvir, Clá. Fala bem pertinho do microfone. Não, ele tá com defeito. Mas... Fala. Não, é novo o meu negócio aqui. Então você fala. acha que esse livro vale a pena ser lido? Não, se você quiser. Não vale a pena. Não, se você quiser saber como era a confusão, vale. Não. Eu dei uma folhada. Eu abri ele e dei uma folhada. Mas só para você. Não, eu acho que não vale a pena, porque algumas coisas o Wilson Garcia traz. É isso que eu ia falar. Livro. Parece que ele traz aqui. Aí você já tem uma noção da confusão que é, entendeu? Da confusão que eles criaram. Eu li, gente, claro, mas é extremamente cansativo. Na minha, né? Eu achei cansativo, mas assim, eu li em termos de estudo para poder compreender, né? Sim. Mas não é algo que vai acrescentar, né, no entendimento da doutrina espírita, porque aqui a gente vai, igual a Mari falou, né, o Wilson traz e a gente vai, né, ter a oportunidade, durante não só esse, mas todos os estudos do EPT, a gente vem desconstruindo, né, aquilo que se colocou, né, como um entendimento espírita e não passa de fundamentos da doutrina de Rustang, né? Justamente. Tem que ser separado. Tá bem. Não. Vamos lá? Vamos lá.
Peraí. Você tem 8 minutos. 6, na verdade. Tá, deixa eu achar, não me bota a pressão, deixa eu achar o lugar que eu me perdi. Tá aqui. Quebrar esse domínio cultural é um compromisso de honra para o resgate de Allan Kardec. E o caminho para isso é a vivência e a prática da doutrina espírita, tendo por sustentação unicamente as bases estabelecidas por ele na filosofia superior que emana das suas obras. Kardec é o ponto de partida e de chegada. No meio do caminho estão todos aqueles que, com a compreensão profunda das bases filosóficas espíritas, contribuíram e contribuirão para a permanente atualidade doutrinária em sua capacidade intrínseca de seguir o conhecimento científico e adotá-lo quando indiscutível. Peraí, deixa eu respirar, porque depois dessa, pelo amor de Deus. Retornar ao passado jamais. Se a secularização afastou o pensamento dogmático paralisante, o espiritismo eliminou de vez a distância milenária entre o espírito e a razão, apontando para a unidade presente na extraordinária diversidade com que a vida se manifesta na natureza. A proposta que se faz é de promover o reencontro do espiritismo com Allan Kardec. Quando, impulsionado pelo contexto em que o Mustang estava sendo novamente incensado, em mais uma tentativa de elevá-lo artificialmente à altura de Allan Kardec, escrevi o livro Corpo Fluídico, 1980. Não fazia ideia de quão profundas, amplas e desastrosas consequências causava a obra do bastonário de bordel. Hoje, entendendo melhor, através do próprio Kardec, tal dimensão, dou-me por feliz em estar presente nesse contexto de agora, que, ao contrário do anterior, tem tudo para nos orientar na direção do reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Considero, pois, o presente livro a continuidade e, quiçá, o complemento final de O Corpo Fluídico. Interessante. Nossa, essa obra realmente tinha eu nem 2 fui. anos quando ele escreveu esse livro. Nossa, bem interessante. O Corpo Fluídico 1980. é uma boa obra de destaque para a gente estudar. Acho que é uma boa obra, até que haja outra Eu tenho melhor. vontade de estudar esse livro. Podemos fazer um outro estudo que a gente chama de obras em destaque, né? É uma obra histórica importante para a gente. Eu acho que só tem ele em PDF, amigo. Tudo bem, a gente passa o PDF pro pessoal, ou então pergunta pro Wilson, né? Se ele tem isso publicado pra gente vender pra gente. Senão a gente pede autorização para estudar. Para que as pessoas. Vender para nós mesmos. Pra gente estudar isso daí. Bela introdução, hein? Acho que se a introdução é desse jeito, barbaridade, tia. Vai ser alguma coisa esse livro. Esse livro é fantástico. Eu adorei ler e agora reler, né? Então Muito concluímos a introdução e nós vamos para o próximo encontro, estudo Kardec em Bordéus. Kardec em Bordéus, né? Então, que não é Kardec nos prostíbulos, só para vocês saberem, tá? É Kardec na cidade de Bordeaux. Não, já vão querer denegrir o coitado, né? Que até já está desencarnado. Então, né? Ok? Foi legal. Estamos ficando bem o estudo. Acho que eu vou publicar aquele trechinho daquela carta, Ju. E aí você, se eu publicar lá, você puder, só publica os outros artigos da Revista Espírita, que também tem cartas semelhantes. Eu vou botar lá um comentário. Acho que é legal. Eu tô com os artigos separados. Então já está separado em PDF, você diz? Sim, quer que eu te Ótimo. mando? Então, pode mandar que eu publico lá. Que eu boto lá. Então pode mandar. Manda os 3 que eu publico lá também, mas eu vou publicar primeiro aquela mensagem, depois eu vejo como é que eu publico os outros. Depois você só tira a parte que eu grifo em amarelo. Acho que para publicar não fica bom, né? Não sei. Você que vê. Vou publicar com as anotações. Quem quiser que entenda.
Desculpa, mas eu não tiro nenhuma observação minha quando eu passo adiante alguma daquelas obras que o Paulo passou pra gente. Ok, então é isso. Né? O nosso grupo diminuiu sensivelmente. Acho que as pessoas estão preocupadas. Acho que é por causa né? do final de semana do Dia das Mães, né, amigo? Pode ser, pode ser. É, Bom, feliz Porque Dia tem das muita Mães gente pra que viaja. Todas vocês são mães, não são? Eu sou. Então, todo mundo sabe que você é mãe, deixa de ser metida. A Marlúcia também é, Marlúcia? Não é. Então, parabéns para sua mãe. Então, Marlúcia. Sim, parabéns para minha também. E para todas essas Mãe e mães aí. vovó. Mãe e vovó. Sou mãe 2 vezes. Mas você é bem velhaca, né? Você é muito velhaca. A gente sabe Que disso. horror. Era pra ter Sim, tido... você estava indo bem até agora. Você tinha deixa ele. Ai, já meu Deus do É, céu. avó mais cedo. Meu filho só teve filho com 34 anos, 33 anos. Ah, tu tá bem, minha filha, porque o meu tá indo pra 32 e nem sonha isso. Eu tô assim com o dedo cruzado pra ele errar Eu no queria ter alvo, sido entendeu? mais Que nem eu nova. errei 2 vezes. Errar no alvo e pá, e mais de uma vez, porque eu errei 2. As 2 que eu errei, tá aí, um com 31 e o outro com 30. Eu tive uma filha Casal. muito, muito nova e eu não aproveitei muito, né? Aí eu tive, Hoje em eu dia, fiz essa 17 gurizada eu acho anos. que vai até os 40 anos pra pensar em ter filho. É Não, de eu fiz matar. 17 anos no dia 10 de junho e aí ele nasceu no dia 15 de junho. Aí eu não curti muito, assim, era estudando, era fazendo faculdade com filho, fiz 2 faculdades com filho, porque não curti, eu queria ter sido avó mais cedo para curtir mais. Mas Deus sabe de tudo, né? A gente também tá pedindo demais, só ter saúde. Feliz Dia das Mães pra Feliz vocês, Dia a das todas Mães. as mães do tchau, nosso obrigada, grupo. pessoal. Todas, alguém é mãe sempre de alguém, de um bichinho, de alguma coisa assim, É tem sempre alguém. Eu tenho 2 Uma pessoa bichinhos, querida. mas sou pai. Tchau. Nada. Beijo, Tchau, gente. tchau, Obrigada pessoal. mais uma vez. Tchau. Tchau. Que bicho Tchau, que você tchau. tem, amigo? O Gustavo e a Natália. São 2.